Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à série Personagens e hoje nós vamos falar de Davi. Davi, sem sombra de dúvida, tem vários atos, muitas coisas relatadas sobre Davi. Davi tem coisas relatadas como, por exemplo, os fatos e os atos heróicos dele, tem relatos de como ele matou ursos e leões, tem, claro, as vitórias do seu exército, tem fatos de como ele arrancou prepúcios para poder mostrar sua força e poder casar. Então, muitas coisas na vida de Davi, eu tenho certeza que vocês também vão buscar esse conhecimento. Mas aqui eu separei alguns para colocar em uma ordem mais fácil de ser compreendida. Então, vamos começar aqui falando sobre a história desse segundo rei de Israel. Davi, então, o segundo rei de Israel, na minha concepção, é o mais importante de todos os reis. E a história de Davi ele abrange alguns livros da Bíblia. Ele abrange parte do livro de 1 Samuel, começando ali no capítulo 16. E depois vai 2 Samuel inteiro, tem relatos da história de Davi, onde conta da sua velhice, sua morte. Tem 1 Reis, e também todo o livro de 1 Crônicas. E claro, alguns salmos, os salmos escritos por Davi, num total 73 dos salmos foram escritos, que somando isso tudo a gente tem uma boa bibliografia de quem foi o rei Davi. Começando a falar da história de Davi, vamos falar da sua escolha. Davi foi escolhido por Deus para se tornar um rei. E isso está registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 13. A pesquisada é de Atos 13, 22. Então Davi foi ungido por Samuel. Isso foi feito em Belém, logo após o Senhor ter rejeitado o primeiro rei, chamado de Saul. Esse registro da rejeição de Saul está em 1 Samuel 16, do primeiro versículo ao versículo 13. Davi também tem outra característica, talvez a mais conhecida de todos, que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, esse registro está lá em 1 Samuel, vocês possam buscar essa referência. Continuando aqui esse breve histórico de Davi, então Davi foi selecionado para ministrar na presença de Saul. Então Davi era músico e Davi foi convidado para estar na presença do rei e tocar para o rei quando o espírito dele estivesse atormentado. Que, claro, algumas pessoas aí já vão caracterizar isso como uma possessão demoníaca ou uma importunação demoníaca, mas o fato é que Davi ele foi selecionado para ministrar na presença do rei Saul, e isso está registrado em 1 Samuel também no capítulo 16, dos versículos 17 a 21. Botou um gigante chamado Golias, que todo mundo deve conhecer essa história poética de Davi matando o gigante Golias e como que isso aconteceu, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque aqui não temos o objetivo de apresentar um estudo sobre Davi, mas apenas fazer uma biografia rápida, um resumo rápido da vida deste rei. Então Davi matou o gigante Golias. Esse registro está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, vai dos versículos 25 a 27, mas tem outras referências também com relação a isso. Você pode buscar, por exemplo, no versículo de 33 a 40, nos versículos de 45 a 51, vai encontrar bastante material com relação a Davi matando o gigante Golias. Davi também, ele tem uma característica bem interessante, que ele aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus. No livro de 1 Samuel, nos capítulos 17, lá no versículo 37, vocês vão notar essa atribuição. Mas também isso está relatado nos Salmos, no Salmo de número 34, versículo 4 a 7, no Salmo de capítulo 40, na verdade, e aqui estou falando de capítulo no referente a Salmo,
como uma forma ilustrativa, né? Mas o Salmo, o livro dos Salmos, nós não falamos sobre capítulos, e sim de Salmo. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Aqui eu estou falando do Salmo 40, do versículo 5 ao versículo 10, e o Salmo 124. Então, só lembrando o livro de Salmo, aqueles que quiserem aprender um pouco mais sobre isso, nós temos um estudo, temos um curso, que é o curso de teologia, onde quando estudamos bibliologia, separamos muito bem por que Salmo nós não tratamos como capítulos, e sim como canções independentes, né? Mas isso é motivo de estudo para um outro momento, ok? Continuando aqui com a história de Davi, então, pelos seus feitos e pela sua postura, ele gerou ciúmes. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículos 7 e 9, nós vamos notar que Davi gerou ciúmes, e isso começou a ser um problema na vida de Davi. Davi casou-se com Mical, filha do rei Saul, registrado em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 27. Davi foi perseguido. Davi, por diversas vezes, tentaram matar Davi. E Davi teve uma característica que eu quero registrar. É que Davi não foi um assassino frio e covarde. Davi, apesar de ter oportunidade de se vingar do rei Saul, registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 24, dos versículos 4 a 11, e também em 1 Samuel, no capítulo 26, dos versículos de 1 a 25, vocês vão notar que Davi, mesmo sendo perseguido, não foi frio e covarde ou traiçoeiro. Davi também ele tem uma característica de dor. Davi lamenta a morte dos seus adversários. Em 1 Samuel 31, né, e 1 Crônicas 10, e também no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver Davi lamentando a morte de seus adversários. Davi, então, foi ungido rei em Judá, registrado em 2 Samuel, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, e também em 1 Coríntios, no 1 Crônicas, no capítulo 3, versículo 4. Davi teve uma vida de várias brigas com a família de Saul. Vocês podem perceber isso através da referência de 2 Samuel 3:1. E Davi também foi ungido sobre todo Israel. Então Israel tinha uma divisão e Davi foi ungido em Hebrom quando ele tinha 30 anos. Ele foi ungido rei sobre todo Israel. É registrado esse fato em 2 Samuel, no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Davi fez um outro feito heróico, que foi trazer a arca da aliança para Jerusalém. Então, em 2 Samuel, no capítulo 6, dos versículos 1 a 23, nós vamos ver essa trajetória e mais uma faceta na história de Davi. Davi também não foi um homem perfeito, né? Eu entendo que houve um momento que Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Isso porque Davi ele comete um adultério, ele deixa de cumprir com as suas atribuições como rei. Então Davi, ao invés de ir para a frente de batalha junto com os seus generais e com o seu exército, Davi então ele decide ficar no seu palácio e aí ele comete adultério, né? Esse registro de 2 Samuel no capítulo 11, versículo 2 a 5. Davi, então, a partir daí, ele comete mais algumas qualidades que não são tão dignas, né? Davi ele age de má fé, né? Em 2 Samuel 11, 13, Davi começa a tramar algumas situações que com certeza não são atitudes que Deus se agrada. Davi tramou a morte de Urias, que era o marido da mulher com quem ele adulterou. Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículos 15 a 17. E Davi, depois desses acontecimentos, Davi ele tenta parecer com que as coisas foram feitas da forma certa. Então ele parece que Davi fala assim, essa mulher agora está viúva, então agora eu
estou livre, desimpedido, ninguém sabe, ninguém viu, é uma coisa muito fechada dentro do meu círculo. E Davi tentou fazer uma coisa certa, mas Deus reprovou Davi nessa atitude. 2 Samuel 11, no versículo 27, vocês vão notar Deus reprovando essas atitudes de Davi. Morre o filho de Davi e Betseba, 2 Samuel 11, de 1 a 12 e versículo 23. E a partir daí uma outra parte marcante na vida de Davi foi o nascimento de Salomão, e depois nós vamos ter um estudo sobre esse personagem também. Salomão, segundo filho de Davi com Betseba, está registrado em 2 Samuel no capítulo 12, versículo 24. Davi, ele foi repreendido, e aí Davi mostra uma atitude muito interessante, que ele confessa os seus pecados e arrepende dos seus pecados. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, e o Salmo 51 mostra muito claramente aí, essa nova postura de Davi. Davi, por sua vez, teve problemas. Davi teve problemas com sua família, então, com filhos, filhas, brigas. Então, em 2 Samuel, no capítulo 13 e no capítulo 18, nós vamos perceber muito sobre algumas dessas referências. Novamente, Davi ele peca fazendo um censo, então não era permitido fazer a contagem do povo, mas Davi comete mais um pecado. Claro, Davi cometeu outros pecados como qualquer homem. Aqui nós estamos falando de pecados que, sem sombra de dúvida, mudaram um trajeto e uma trajetória de vida de Davi. Então era um homem segundo o coração de Deus, que a princípio tinha todas as características boas, mas também a Bíblia relata as coisas ruins, porque a Bíblia ela é um manual das coisas que nós devemos fazer e das coisas que nós não devemos fazer. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tem muita gente por aí que ela termina mostrando da Bíblia só os detalhes que são detalhes da perfeição. E no meu ponto de vista são muito mais interessantes os detalhes das falhas, até para mostrar que todos são falhos, todos são pecadores, todos são carentes da misericórdia de Deus. Então Davi peca fazendo um censo, está lá em 2 Samuel no capítulo 21, também está em 1 Crônicas, também no capítulo 21. Depois vocês podem ler com calma com isso. E finalizando esse breve resumo aqui da vida de Davi, Davi morre, depois de 40 anos de reinado. Davi então morre, e aí a gente começa a trajetória de um outro homem. Então estudem um pouco mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. É muito interessante a gente aprender e aprender bastante. Então aqui eu coloquei apenas a história de Davi com base na perspectiva do rei Davi, desde o momento que Davi é chamado para ser rei até a morte de Davi. Em um estudo mais aprofundado, nós poderíamos conhecer um pouco mais da história da infância, da família de Davi, mas isso é motivo para um outro vídeo, em um outro momento. Acesse o nosso site, busque mais conhecimento, inscreva-se no nosso curso de teologia, inscreva em um dos nossos cursos de teologia, que seria um prazer imenso continuar ajudando a todos vocês. Bom, grande abraço para todos e até breve.